Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Sabes que a tua paz pode ser cobardia? Hoje vamos falar de falsa paz e evitamento de conflito. Hoje, aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes qual é o som mais perigoso do mundo? Não é o grito, não é a discussão acesa, não é sequer a porta batida com fúria. O som mais perigoso do mundo é o silêncio. O silêncio que engoles quando devias estar a falar. É aquele está tudo bem, que já falamos em episódios anteriores. Aquele está tudo bem murmurado entre dentes, quando por dentro algo está a gritar, a sangrar, a sufocar. É a falsa paz que te está a vender como se fosse maturidade, aquilo que na verdade não passa de puro e calculado medo. Segundo estudos recentes, em psicologia relacional, mais de 70% das pessoas adiam conversas importantes durante meses, às vezes durante anos, até que uma relação simplesmente implode. Estamos a falar de estudos do ano passado. 70% das pessoas adiam conversas. E depois tudo acaba por explodir, não por causa de um conflito, mas pela ausência do conflito, pela acumulação tóxica de tudo aquilo que nunca foi dito. E depois, quando tudo colapsa, olhas para trás e perguntas-te como é que eu cheguei até aqui. Bem-vindo ao episódio 193 do Quem Cala Consente. Vamos continuar temáticas que já tivemos aqui. E já sabes, eu sou Mário Portela e quero falar-te hoje de uma coisa que pode doer um bocadinho. Vamos falar daquela paz toda zen, toda espiritual, toda iluminada, mas que afinal pode não passar de cobardia embelezada. Porque, nota bem, nem tudo o que chamas paz é paz. Às vezes é só medo com outro nome. Medo de perder aprovação, medo de seres rejeitado, medo de descobrires que se disseres o que realmente pensas, o que genuinamente sentes, talvez percas alguém. E então, tu calas. Sorris e consentes e vais morrendo um bocadinho por dentro enquanto cultivas esta imagem de pessoa pacífica e equilibrada que não se deixa afetar. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa: quantas vezes já disseste não vale a pena, quando na verdade querias dizer tenho medo? Quantas vezes já escolheste o silêncio ou adiaste uma conversa, não porque estavas em paz, mas porque estavas aterrorizado com as consequências de teres de ser autêntico? Há uma diferença brutal entre serenidade e silenciamento. A serenidade é uma conquista, é aquele estado que tu escolhes conscientemente não reagir porque a situação não merece a tua energia. Porque tu já conheces o teu valor, porque já trabalhaste as tuas feridas e sabes exatamente o que te move. Isso é realmente paz, a paz verdadeira. Isso é a tal maturidade emocional. Mas depois o silenciamento é toda uma outra história. O silenciamento é quando tu engoles as palavras como se fossem veneno, quando tu finges que estás bem para não abanares o barco, quando tu sacrificas a tua verdade no altar da harmonia artificial. E depois vendemos isso como espiritualidade. Eu escolho a paz. Eu não alimento os dramas. Eu estou acima disso tudo. É lindo, é poético, inspirador para o Instagram. Mas será que estás mesmo acima disso? Ou será que estás apenas aterrorizado, com medo de estar por dentro?
Será que escolhes a paz ou estás a escolher não ser visto, não ser desafiado, não arriscar a perda? Porque aqui está a verdade que ninguém te conta nos livros de autoajuda cor-de-rosa. A verdadeira paz não nasce do evitamento. Ela nasce da confrontação saudável, do conflito consciente, da capacidade de dizeres a tua verdade sem violência, mas também sem cobardia. A paz autêntica não é a ausência de ondas, é saberes navegar nessas mesmas ondas sem te afogares, sem fingires que o mar está calmo quando estás no meio de uma tempestade. Pensa numa relação que tens neste momento. Pode ser amorosa, familiar, profissional. E agora responde com honestidade brutal. Há algo que não estás a dizer? Há alguma conversa que andas a adiar? Há alguma verdade que te corrói por dentro, mas que calas porque não queres conflito? E quem cala, depois consente. Pensa bem, há ou não há uma relação assim? O mais trágico é que nós achamos que estamos a proteger a relação ao estarmos calados. Achamos que o nosso silêncio é nobre, que a nossa contenção é virtude, mas não é. Está a matar a relação lentamente por dentro, pelas bases, pelas fundações, com pequenas doses diárias de falsidade. Porque toda a relação que não comporta a tua verdade não é uma relação contigo, é uma relação com uma das máscaras que tu decidiste usar. E convenhamos, e já falamos aqui no Quem Cala Consente, de que serve seres amado se quem é amado não és realmente tu. Então fica aqui a pergunta para guiar este episódio inteiro. Será que estás em paz ou apenas calado? Será que escolhes a harmonia ou apenas temes a rejeição? Porque se a tua paz depende de não incomodares ninguém, se depende de seres sempre agradável, sempre disponível, sempre sem necessidades próprias, então não é paz, é autoanulação, é desaparecimento, é covardia com um nome bonito. E está na hora de tu olhares para isso. Não faças ondas. Não faças ondas. Não faças ondas. Morda a língua outra vez para não fazer ondas. Um sussurro interno diz-me não respondas. Chamo-lhe paz, este silêncio pesado. Um mantra tóxico deixa-te para o lado. Evito o confronto, mestre na fuga. A minha harmonia é a minha própria tortura. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nisto que é o tema de hoje, da paz podre. Porque uma coisa é eu estar aqui a provocar-te, a cutucar-te, a puxar-te para fora da tua zona de conforto. E outra coisa é tu perceberes o que é que realmente se passa em ti, no teu corpo, na tua psique, quando tu escolhes o silêncio, em vez de escolheres a verdade. Há uma teoria fascinante na psicologia moderna que se chama evitamento experiencial. E basicamente o que ela diz é isto. Tu evitas dizer o que precisas dizer porque no momento em que te calas sentes um alívio imediato. A ansiedade parece baixar e a tensão parece diminuir. O medo de seres rejeitado temporariamente desaparece. O teu cérebro registra isso como recompensa e diz: boa, ficaste calado e nada de mal aconteceu. Só que há um problema brutal com isto. É que este alívio é uma mentira temporária, é uma anestesia que não te está a curar a ferida, está apenas a adiar a dor. E quanto tu mais evitas, mais reforças este padrão. O teu cérebro aprende que calar é seguro, que falar é perigoso. E assim tu vais construindo uma prisão neurológica onde a tua própria voz se torna a maior ameaça. E o que é que acontece fisiologicamente? Porque sabes que aqui, no segundo bloco do Quem Cala Consente, eu tento mostrar-te como é que as coisas realmente fluem dentro de ti. Porque tu não és uma decisão divina. Ora vá, quando tu engoles aquilo que precisas dizer, o teu sistema nervoso não está a relaxar. Ele entra naquilo a que chamamos um estado de freeze, um congelamento, se quiseres. É diferente da luta ou fuga que temos falado nos episódios anteriores. É uma espécie de imobilização tónica.
É quando o corpo desiste de lutar porque aprendeu que é inútil e fica ali suspenso, em alerta constante, mas paralisado. E sabes o que isso produz? Cortisol. Muito cortisol. A hormona do stress crónico que vai corroendo a tua saúde, o teu sono, a tua energia vital. E depois, aquilo que tu não dizes não desaparece. Fica no corpo, adoece-te. E porquê? Porque o stress é a origem de todas as doenças. Entretanto, a tua amígdala, aquela estrutura ancestral que já falamos várias vezes, fica hiperativa, está sempre a escanear o ambiente, se quiseres, à procura de ameaças. E quando a amígdala grita, o teu córtex pré-frontal, a parte racional e madura, capaz de comunicar com assertividade, está bloqueada. Não consegue funcionar e assim ficas refém dos teus medos primitivos disfarçados de sabedoria espiritual. Na programação neurolinguística há uma coisa linda que se chama metamodelo de linguagem. Um palavrão, uma tecniquice típica de programação neurolinguística. E uma das coisas que este metamodelo de linguagem nos ensina é que devemos identificar generalizações. Sabes aquelas frases que dizes, as pessoas não me entendem, nunca vale a pena falar, é sempre a mesma coisa. Isto são generalizações e são bandeiras vermelhas. São o teu cérebro a tentar validar o evitamento, porque se nunca vale a pena, então não tens de fazer esforços, não tens de ser corajoso, de dizer exatamente àquela pessoa exatamente aquilo que tu precisas dizer. É mais fácil generalizar e desistir. E quando te ouvis a dizer nunca vale a pena, é sempre a mesma coisa, pergunta-te nunca? Sempre? E há ainda uma teoria familiar bem interessante do terapeuta Murray Bowen que fala da diferenciação do self. Basicamente é isto. As pessoas emocionalmente maduras conseguem manter a sua integridade mesmo em sistemas relacionais pressionantes. Conseguem dizer eu penso isto sem precisarem que o outro concorde. Conseguem ter a sua verdade sem anular a do outro. Mas quando não há diferenciação, quando a tua paz depende da aprovação externa, entras num padrão que se chama triangulação. Começas a evitar confrontos diretos, a falar de pessoas em vez de falares com pessoas, a criar uma falsa harmonia que é basicamente uma bomba relógio emocional. Porque aqui está a verdade nua e crua. A intimidade autêntica não nasce da concordância, nasce da capacidade de seres diferente, de pensares diferente, de sentires diferente. E ainda assim, continuares junto com quem estás junto de ti. Só que se tu te escondes, se tu escondes quem és para manter a paz, não estás na intimidade, estás num isolamento partilhado, estás na mesma sala, mas completamente sozinho, cada um com a sua verdade guardada, cada um com a sua necessidade não dita, cada um a definhar lentamente, enquanto sorriem um para o outro. E o teu corpo, ele sabe disso, mesmo que a tua mente tente convencer-te de que está tudo bem. Mas esta calma é doença, é um mar que não mexe. O meu verdadeiro eu define e envelhece. Este não vale a pena é a frase que eu uso para disfarçar o medo de que me acuses. A tua paz pode ser cobardia, só um disfarce. O medo que vestes para aguentar o dia, o não vale a pena que te faz recuar. É o som da tua alma a aprender a calar. Yeah. Construíste relações onde tens de encolher, desaparecer um pouco para poderes caber nessa falsa harmonia que a tua alma rejeita. Uma paz comprada que ninguém respeita. Cada sim forçado, cada não que não dizes, são as grades da paz onde vives em crise. Muito bem, já percebeste que a tua paz pode estar a sabotar-te. Já percebeste e entendeste o que se passa no teu cérebro enquanto calas. Agora, vamos ao que interessa. Vamos construir aqui um caminho para tentar sair desta armadilha. E atenção, isto não é teoria bonita. É trabalho concreto, é sujo, é desconfortável, mas é libertador, como tudo te trago aqui no Quem Cala Consente. Primeiro precisas fazer um diagnóstico honesto da situação.
E vou dar-te aqui algumas perguntas que vão revelar se estás genuinamente em paz ou apenas aterrorizado com a consequência de seres autêntico. Vá, pegas numa folha no teu diário de pensamentos ou até abres as notas no teu telemóvel e responde com uma brutalidade total. Primeira pergunta: quando foi a última vez que disseste está tudo bem, mas por dentro estavas a ferver? Segunda pergunta: há alguma pessoa na tua vida com quem não consegues ser completamente tu mesmo? Terceira pergunta: alguma vez já perdeste o sono porque uma conversa ficou por ser tida? Quarta: sentes-te frequentemente ressentido com alguém, mas nunca lhe disseste porquê? E última e quinta pergunta: tens medo de que se disseres o que realmente pensas, a pessoa te vai abandonar? Se respondeste sim a 3 ou mais destas perguntas, tu não estás em paz. Estás em modo de sobrevivência emocional e isso tem de mudar. Agora vamos fazer um mapeamento. Quero que penses em todas as relações significativas da tua vida. Começa pelos mais próximos: parceiros, pais, filhos, irmãos, amigos íntimos, chefes, colegas, pessoas realmente próximas. E para cada uma destas relações, destas pessoas, pergunta-te: o que é que eu não estou a dizer? O que é que anda a ser engasgado na minha garganta há dias, semanas, meses ou talvez anos? E não me venhas com generalizações. Nada de às vezes sinto que não me ouvem. Quero especificidade brutal. Tu mereces honestidade. Coisas como: na semana passada, quando eu estava a contar sobre o meu projeto, tu pegaste no telemóvel e eu senti-me completamente invisível e isso magoou-me. Vês a diferença? Uma é uma névoa, a outra é laser. E está aqui a parte importante. Quando tu identificares estas conversas evitadas, vais começar a hierarquizá-las. Não vais começar pela mais difícil hoje, porque isso ia ser sabotagem. Vais começar por aquela que tem médio risco, mas alto impacto emocional. Aquela conversa que, se tiveres hoje, vai aliviar uma tonelada de peso, mas que não vai implodir a relação se correr menos bem. Tu precisas de treinar o músculo da coragem em doses progressivas. Agora, como é que vais ter esta conversa? Porque aqui é que está o perigo. Muita gente confunde a assertividade com a agressividade. Confunde dizer a verdade com despejar ressentimento. E não é isso. Não há um teatro emocional. Não é uma violência disfarçada de honestidade. É uma comunicação adulta, assertiva, responsável, consciente e clara. Há uma estrutura simples que funciona e que vem da comunicação não violenta. Primeiro, observação pura sem julgamento. Ontem, quando combinamos jantar e tu chegaste 1 hora depois. Factos, não interpretações de factos. Não é tu estás sempre atrasado ou tu não te importas comigo. Factos. Ontem, quando combinamos jantar, chegaste 1 hora depois. É um facto observável. Em segundo lugar, o sentimento que isso gerou em ti. Ou seja, não vais atirar nada à cara do outro. Vais dizer como te fez sentir. Coisas como: por causa disto, eu senti-me desvalorizado, e não tu fizeste-me sentir isto. Tu és dono dos teus sentimentos, certo? Se és dono dos teus sentimentos, tens que falar com propriedade e não com acusação. Depois, terceiro, a necessidade por trás deste sentimento. Dizer qualquer coisa como: porque para mim, pontualidade é uma forma de respeito. Aqui tu estás a mostrar o que é importante para ti, não estás a atacar o outro. E depois, no final, deves fazer um pedido claro e específico. Podes avisar-me quando souberes que te vais atrasar. Vês como isto é completamente diferente de uma conversa que começa com: tu nunca chegas a horas, és um egoísta. Uma está a fechar portas, a outra atravessa pontes. E atenção, não há garantia de que a outra pessoa vai reagir bem. Pode não reagir, pode até reagir mal na mesma, mas isso já não é responsabilidade tua. Tu só controlas aquilo que tu controlas. Não consegues controlar a reação dos outros. Só controlas a tua integridade. E se disseste a tua verdade sem violência, com assertividade, sem manipulação, sem drama, fizeste a tua parte. Agora, há um exercício poderoso que quero que tu faças antes de teres a tal conversa real. Chama-se a técnica das 2 cartas.
Primeiro vais escrever a carta que nunca vais enviar. Aquela onde pões tudo cá para fora. A raiva, a mágoa, o ressentimento, a acusação. Sem filtros. Escreve como se ninguém fosse ler, porque ninguém vai ler. Esta é uma carta de pura catarse. Deitar cá para fora. Uma limpeza emocional. E quando te acabares, podes queimá-la num ritual simbólico se quiseres. O objetivo é tirar o lixo de dentro do teu cérebro. E começares a ver com um pouco de maior clareza. Depois, passado um dia, 2 dias, escreve uma segunda carta. Esta sim vai ser o guia para essa conversa real. E aqui usas a estrutura que te dei. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Escreves com calma, com clareza, sem acusações. E depois relê e volta a ler. Até que sintas que aquilo que está escrito é a tua verdade mais limpa, mais madura, mais responsável. E então sim, estás pronto para falar. Já sabes que todas estas ferramentas que eu te trago aqui, toda esta temática, está desenvolvida no meu Substack, onde vais encontrar um workbook específico, exclusivo, gratuito, sobre esta temática para te auxiliar a lidar com estas ferramentas que te trago, porque trazer tudo num episódio era praticamente impossível. E por isso, é só ir a mportela.substack.com. E vá. Depois, respira. Antes da conversa, durante a conversa, depois da conversa. Respiração profunda, costo-diafragmática, que te esteja a enraizar. Aliás, falámos dela nos últimos 2 episódios. Porque o corpo, quando está em pânico, ele não sabe comunicar. O corpo, quando está centrado, esse sim, consegue ser corajoso, compassivo, funcional. Isto não é fácil, mas é necessário. E é 100% possível. A tua paz pode ser cobardia, só um disfarce. Um medo que vestes para aguentar o dia. O não vale a pena que te faz recuar. É o som da tua alma a aprender a calar. Ausência de medo, não é dar um passo em frente com o pé na escuridão. É sentir o tremor e mesmo assim falar. É tua verdade a exigir o seu lugar. A tua voz merece ser ouvida. A tua verdade merece existir. E tu mereces relações onde não precisas desaparecer para ser aceito. Agora, antes de terminar o episódio, quero levar-te ao fundo do poço. Para além da psicologia, para além das técnicas, para além daquilo que é prático. Quero falar-te daquilo que habita no centro de tudo isto. A dimensão que transcende o medo e toca em algo sagrado. Há um conceito antigo no yoga que se chama Satya, verdade. E não é apenas não mentir. Satya significa verdade, funcional, real. É muito mais do que verdade. Na prática, é viveres alinhado com a tua essência mais profunda. Deixares que as tuas palavras sejam um reflexo fiel daquilo que tu realmente és. E o que os mestres nos dizem é que sem Satya não há paz. Porque a paz que nasce da mentira, mesmo que seja uma mentira por omissão, é uma paz podre. É a paz que apodrece por dentro. E lembra-te disto, quando não dizes ao outro aquilo que precisa de ser dito, não estás apenas a traí-lo, estás a trair-te a ti mesmo. Porque aquilo que calas em relação ao outro é sempre uma verdade que também estás a negar em ti mesmo. Aquela conversa que estás a evitar ter com o teu familiar sobre o que sentiste no momento de infância, por exemplo, é também uma conversa que não estás a ter contigo sobre o quanto tu te andas a abandonar. Aquele limite que não consegues colocar no trabalho é também o limite que não colocas em ti mesmo quando te sacrificas até à exaustão. O outro é sempre um espelho e o teu silêncio não o protege. Na verdade, insultou-o.
Porque quando não te dizes a verdade, quando não dizes a verdade ao teu mundo, estás a assumir que o outro não é suficientemente forte para te ouvir. Estás a tratá-lo como uma criança e há uma arrogância subtil nisto. O eu dizer, eu vou calar-me para te proteger. Mas quem te disse que essa pessoa precisa da tua proteção? Quem te disse que a verdade vai destruir o outro? E atenção, não estou a falar de violência emocional disfarçada de honestidade. Aquelas frontalidades dos reality shows. Eu não estou a falar de despejar os teus traumas não trabalhados em cima de alguém e chamares isso autenticidade. Estou a falar de comunicação madura, responsável, compassiva. Estou a falar de dizeres a verdade não para magoar, mas para honrar. Honrar a relação, honrar o outro, honrar-te a ti. E então para isto eu trago-te um desafio para esta semana. Identifica uma conversa que tens evitado, apenas uma, e escreve o que precisas de dizer. Não tens de enviar ainda, não tens de ter a conversa imediatamente. Mas escreve, usa aquela estrutura que te dei. Factos, sentimentos, necessidades e pedido. Sem drama, sem acusações, sem teatro. E depois, quando leres o que escreveste, pergunta-te: isto é a minha verdade limpa? É que se for, estás pronto para ter a conversa. E se este episódio te abanou e te fez pensar, se te tocou em algo que está adormecido dentro de ti, não guardes isto só para ti. Subscreve o podcast, partilha com alguém que precisa de ouvir isto, que precisa de ter uma conversa, porque a tua coragem pode ser a faísca que acende a coragem da outra pessoa. E juntos, um episódio de cada vez, uma conversa difícil de cada vez, vamos construindo um mundo onde a paz deixa de ser cobardia e passa a ser conquista. Vá! Se ouviste até aqui, certamente há algo em ti que está pronto para mudar. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio e vai lá ter a tua conversa. Depois conta-me como foi. Conta-me tudo. Diz-me de ti. Afinal de contas, hoje mais do que nunca, quem cala, consente. Quem dá vive a voz da liberdade. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.